em Porto Alegre, outros ali na região, Ijuí, Santo Antônio das Missões, São Luís, e fomos expandindo na região. Viemos para Santana do Livramento, e o grupo também chegou em Caxias do Sul e foi subindo. Hoje nós temos grupo no Paraná, tem Santa Catarina, tem Maceió, Espírito Santo. Nesse próximo ano nós vamos levar um congresso, Dependência Química à Luz da Espiritualidade, com capacitação para novos voluntários desse grupo, lá em Campinas, São Paulo, e já está prometendo assim, um crescimento muito grande de todo esse trabalho. Rio de Janeiro também já tem grupos em formação, então é importante a gente ver que uma sementinha, né, nesse meio de bastante dor e dificuldades, está sendo lançada em vários pontos, várias casas espíritas, é o movimento espírita ajudando o próximo, ajudando esse próximo mais carente, né, que hoje a gente sabe que são os flagelados pela dependência química. Com certeza. Doutor, deixa eu interromper aqui, porque a gente sempre faz um simulado das pessoas que estão nos ouvindo, né? O senhor está falando em drogas lícitas e ilícitas, enfim, né? E tem drogas que são necessárias, que são os remédios, de repente, tem de tarja preta, que né, o doutor também nos fala. O senhor, com toda a sua experiência, o que o senhor atribui hoje a esses jovens entrando nesse meio que não tem volta? Né? Se nós analisarmos friamente, a gente trabalha com várias crianças, né, também, né? E a gente vê que é complicado nós trabalharmos com ele. A gente conversa 1 hora, 2 horas com ele, basta 5 minutos para eles voltarem lá para o meio deles e voltam totalmente transtornados. O que o senhor vê assim, que está levando realmente? É a falta do diálogo dos pais, é essa correria do dia a dia, é a falta de emprego? O que o senhor acha que está levando esses jovens a totalmente se perder nesse meio? É um pouco de tudo isso que tu falou, né? A gente sabe que o que mais leva um jovem a buscar a substância química é a falta de estrutura dentro do lar, a falta de um pai presente, não só fisicamente, porque às vezes pode estar fisicamente presente, mas não dialoga, não tem um colo, não tem um carinho, não tem um afeto, ou às vezes aqueles pais rígidos demais, ou aqueles pais que passam a mão na cabeça por tudo, não ensinam também um limite. Então, a gente vê que a falta de estrutura é o grande vilão nisso, e também a falta de espiritualidade. Tá? Tem pesquisas médicas que mostram cada vez mais que um lar estruturado e uma família espiritualizada poderia prevenir muito essa questão das drogas. Maravilha, né? Isso é bem complicado, né? Você viu ontem, né? As pessoas que iam na Aurora se fazem essa assistência, né? E você viu que eles é uma alegria só, né? Mas a gente vê que muitos deles também ali estão meio que revoltados também. Essa parte psicológica, né? Que tem que ser tratada, né? Eu não sei se falta alguma coisa mais contundente sobre o governo, enfim, ou nós, né? Mas principalmente a espiritualidade, que o senhor falou, principalmente da fé, da base familiar, que de repente está faltando, né? Nos parece, né, como o doutor Edson falou, a base familiar, né, o início, eu acho que do combate, né, a essas prevenções de dependência, a base familiar que traz a segurança para que as crianças, né, sejam adultos seguros, equilibrados. E é um grande desafio, né, Carlinhos? A gente tem que trabalhar bastante, como a gente falava em programas anteriores, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade, né? Ou seja, o pai chega em casa, está cansado do trabalho, vai lá, vai tomar uma cerveja, vai tomar um chimarrão, mas é preciso abrir mão, né, de algumas coisas para poder se responsabilizar por esses jovens, que é o futuro, né, o nosso futuro. Sim, né? Vamos falar depois seguinte com o doutor Marco, doutora Denise. Que a senhora vê quem mais se utiliza dessas drogas. Antigamente, as mulheres praticamente não chegavam perto, mas hoje que a gente vê, as mulheres estão bebendo demais. E é uma bebida tradicional nossa, que é a cachaça. Né? E também estão se envolvendo mais em drogas também. Isso é levado por quem? Pelos namorados? Pelo grupo? Porque hoje até nas universidades está tomando conta, não é verdade? É verdade, inclusive temos estatísticas hoje do aumento maior, até nos jovens, pela parte das mulheres. Muito vem a partir dos conceitos dessa igualdade,
Vamos ser todos iguais, vamos pertencer a um grupo, a distinção entre homens e mulheres para ser menos combatida. Então, as mulheres estão se colocando nessa posição de fazer as mesmas coisas, de pertencer a partir desse uso, dessa condição, né, de se apresentarem da mesma forma. E aí não se dão conta da questão do modelo, do exemplo, né, de não conseguir, muitas vezes, dialogar e dizer um não, mas a gente entende que, independente de ser homem ou mulher, a questão é entender as consequências que isso traz na vida do ser humano. E essas consequências vão vir da onde? A partir de um diálogo e da base familiar. Se os pais não explicam, se a família não mostra essa consequência, se a família faz uso da bebida, da droga ilícita, é um exemplo que traz para a nossa juventude. E a sociedade está muito liberada em relação a isso dentro de uma normalidade, que é normal beber. E o diferente é aquele que não bebe. E o jovem, ele quer ser igual, ele quer participar, então ele não quer ser diferente. Não quer ser careta. Você fala, não quer ser careta. Doutor Mar, por exemplo. Tá, eu até queria fazer um comentário de Valdo, quando aborda essa questão da liberalidade feminina. A mulher, infelizmente, pelo ambiente social, que tu já comentaste, Denise, ela buscou uma aproximação do homem, mas pela parte negativa, que o homem está há séculos buscando o crescimento e o desenvolvimento espiritual e a evolução espiritual nas questões sexuais, de família, de trabalho, da liberalização que o homem tinha e que vem sofrendo ao longo dos séculos no processo evolutivo, e a mulher, infelizmente, começou a buscar, mas pelo lado negativo, é o uso das drogas, do álcool, da questão da liberalização da sexualidade. Então, isso está trazendo um certo atraso nessa questão evolutiva e espiritual que a gente se preocupa, né? É todo um processo. O hábito de beber da mulher era diferente. Era bem diferente do homem. A mulher, ela bebia escondido em casa. Aí, com essas mudanças, essa liberação, a mulher passou a beber abertamente, que nem o homem está bebendo. Né? Então, por isso que está expandindo bastante também no ambiente feminino. Não é mais escondido, está totalmente liberado. E as perguntas já começaram a chegar, né? Lembrando ao ouvinte que o momento é agora, eles estão aqui. E aí o Silvio, creio que sempre essa pergunta, quando um pergunta, vale para muitos, não é? O Silvio pergunta o seguinte: quando uma pessoa pode ser considerada alcoólatra? Essa questão sempre vem, né? Porque as pessoas pensam que o alcoólatra é só aquele que está caído numa sarjeta, que está bebendo todos os dias, e não é. Até a gente usa um termo modernamente que é chamado de transtorno pelo uso de uma substância. Se causa um transtorno ou não. A pessoa pode beber até uma vez na semana, uma vez no mês, até uma vez no ano. Mas se o seu beber causa transtorno para ela ou para outras pessoas, isso é um problema. Tá? Então não é na quantidade, sim no que traz para a própria pessoa, para a sua família e para a sociedade. Então a pessoa bebe uma vez no ano, mas quando bebe ela não sabe parar, e aí as pessoas ficam tristes, as crianças sofrendo, ou pegam um carro e dirige de uma forma perigosa, causando riscos para si, risco para os demais, ou a pessoa já está com alguma doença e o médico diz, olha, tu não poderia beber, tu tem diabetes, tu tem pressão alta, e mesmo sendo indicada doenças, a pessoa não consegue não beber, é um transtorno, independente de quantos dias ela beba na semana e da quantidade que ela beba. Se ela está sofrendo, está fazendo alguém sofrer, isso é considerado um transtorno e tem que ser tratado. Existe beber socialmente? Nós aprendemos nos grupos de autoajuda que quem bebe socialmente. Tá? Porque sempre se passa, né? O social, medicamente falando, seria aquilo que o fígado consegue lidar. Né, que o fígado é um trabalhador dentro do nosso corpo. Então, tecnicamente, seria uma garrafa de cerveja em 24 horas, ou um cálice pequeno de vinho no almoço e no jantar, ou uma dosezinha de destilado em 24 horas. Só que
todo mundo passa desses limites. Né? As pessoas bebem mais do que isso, chegam numa balada, não tomam uma cerveja, é 4, 5, 6, 7, e os problemas vêm. Só que nós, dentro do movimento espírita, nós do Grupo Apoio Fraterno, a gente vem trazendo uma campanha muito grande em palestras, em tudo que é lugar do Brasil que a gente vai, dizendo que não importa a quantidade, o ideal seria não ingerir bebida de álcool de maneira nenhuma. Não é vitamina, não é proteína, não traz nada de bom para as pessoas, só tira a saúde, aumenta os índices de acidente. De cada 4 acidentes que acontecem, a metade deles é por causa do álcool. E se a gente pegar os de madrugada, de cada 4 acidentes, 3 é por causa do álcool. Leis Maria da Penha, que chega nas delegacias de polícia, o álcool está envolvido. Mau exemplo para as crianças, porta de entrada para outras drogas, cirrose, pancreatite, e por aí vai, doença. O que nós estamos fazendo brincando de se adoecer? Sem uma consciência, e nós espíritas, espiritualmente, qual é o tipo de espírito que a gente atrai para nós quando simplesmente a gente bebe o dito socialmente? Quem é que se aproxima? É espírito superior ou inferior? Nós espíritas sabemos, é espírito inferior que se aproxima. E tem gente, como o senhor falou, né, doutor? Não importa a quantidade, porque às vezes um cálice, a pessoa já muda totalmente, já fica abalada. E agora aqui o Renato do Armor, outra questão. O alcoolismo tem cura? Ou esses tratamentos são somente paliativos? Desde quando o Marcos e eu, né, entramos na medicina, a Denise na psicologia, a gente sempre aprende, né, lá no início, não prometam cura para as pessoas, tá? Porque ninguém vai curar ninguém sozinho. Tá? Então prometam tratamento, prometam melhora, então de maneira nenhuma falar em cura, principalmente na questão de dependência de substâncias. Mas o que tem é trabalho sério e as pessoas têm como estabilizar uma doença. Porque como ela é genética, se tu tem aquele problema genético, ele não vai sumir. Então tu só vai te melhorar se tu entrar em abstinência do uso e não usar mais. Aí tu estaciona, a doença não vem mais. Só que se tu volta a beber, o problema vai voltar de novo e assim vai agravando cada vez mais. Então, o que existe é ajudar alguém a sair do álcool, a sair das drogas, através de metodologias. Grupo de autoajuda, espiritualidade, avaliação do psiquiatra, acompanhamento psicológico, acompanhamento da família, casos muito graves, internação em clínica, internação em comunidade terapêutica, internação em hospital, dependendo da gravidade do caso. Então tem que ser feita uma avaliação individual de cada cidadão, de cada família, para ver qual é as ferramentas que vão ser usadas para ajudar aquela pessoa. Monitorado 24 horas, então, né? Só tem que ficar. A família, né? A família tem que ser cuidada, a família tem que saber como lidar. As famílias são muito perdidas nisso aí. Elas se desesperam e, às vezes, ao tentar ajudar, mais atrapalha do que ajuda. Né? Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Para os 3, praticamente, né? As pessoas, o brasileiro, ele tem essa mania de se automedicar. Né? Isso também é uma droga. As pessoas se tornam dependentes dessas medicações, né? O que faz bem para um, faz bem para outro. E a receita, todo mundo é técnico do Brasil e doutor, né? Da realidade. Como é que se trata isso, hein? Essa mania que o brasileiro tem de se automedicar? E nos parece que a sociedade está ficando doente, né? Tem dados estatísticos que dizem que a cada 5 pessoas, 3 tomam algum tipo de medicação para ansiedade. Então, parece, né, que há uma doença instalada na sociedade. Né? Na verdade, é uma dificuldade que todos nós estamos aqui num planeta de provas e expiações e não podemos esperar que a vida seja um mar de rosas, né? As dificuldades vêm. Antigamente, tu tinha uma dificuldade, tu contornava, tu matava no peito, como se dizia, a gente superava aquelas dificuldades. Hoje, com acesso das medicações, a pessoa tem uma dificuldade, recorre a um remédio, recorre ao álcool para aliviar as dificuldades. E as dificuldades são inerentes da vida, do crescimento do evolutivo nosso aqui nesse planeta. Né? Então, todos nós passaremos por momentos difíceis. A questão da medicação, da automedicação,
Eu, ali dentro do Centro Espírita, a gente vai se dando conta, assim, que as pessoas, às vezes, não têm um pouco de dificuldade de ter acesso a uma consulta, um tratamento, às vezes até tem... não querem esperar que vão marcar para daqui a 2 dias uma consulta no postinho, ou porque hoje o médico não veio, aí acabam... aquela coisa que é um hábito que a gente tem desde das avós, né? Então, alguém indica, toma tal coisa, que isso faz bem para isso e tal. Claro. E aí as pessoas vão se automedicando e se juntando tudo isso, a dificuldade do sistema público de saúde, que também façam que as pessoas tenham menos acesso. Mas a gente, quando precisa, a gente tem que lutar aí atrás, né? Então, tem que buscar. E se eu não consigo um atendimento no posto de saúde, vou lá no PA, ou vai no pronto-socorro. É que as pessoas... É mais fácil, às vezes, pegar esse automedicar, ou pegar uma medicação de um vizinho que toma para o mesmo sintoma, e assim as pessoas vão se automedicando, né? Isso também não é uma porta de entrada também para a dependência? Não, é que depende do tipo de droga, né? Porque as drogas que causam dependente, geralmente, elas necessitam de receita médica para aquisição. E dificulta um pouco, né? Dificulta, mas esse hábito ele pode levar, né? Claro que são mais as medicações controladas, como o Marco estava dizendo, né? Mas eu acho que isso vem muito de como a gente vem vivendo hoje na nossa sociedade. Hoje as pessoas querem ter e não ser, né? Então as pessoas, os pais estão tentando aliviar muitos problemas dos filhos, dando coisas. Então são muitas coisas externas, ao invés de, como o Marco estava dizendo, né? Tu sentar com o filho, tu dialogar. Um filho se frustrou, né? Tá triste. É assim, as coisas acontecem, ajudar a elaborar aquele sentimento, mas se as pessoas vão afogando as suas mágoas com bebida de álcool, com drogas, com automedicação, ninguém sabe mais lidar com os seus problemas. Né? Se não tem uma espiritualidade, se não tem um diálogo, como é que tu vai lidar com o teu sofrimento? Ninguém para, ninguém dialoga, ninguém conversa. Então tu quer cada vez mais agentes externos para diminuir tua dor, ao invés de conversar contigo mesmo, com alguém, e resolver teu problema. Então está muito imediatista. Eu quero aliviar. Então me disseram que é bom, eu vou fazer. Só para contar para os ouvintes, assim, bem rapidinho, né, o porquê que pode acontecer essa automedicação. Uma paciente agora, a questão de 2 semanas, lá em Santo Ângelo, ela começou a se automedicar com uma dor no joelho. Vários anti-inflamatórios, e a família dizia, mãe, não se medica, não faz isso, né, busca o médico, ela se medicando. Ela teve uma infecçãozinha urinária, e não se deu conta, porque estava com analgésicos, não sentiu a dor. Aquela infecção subiu para o rim, deu uma infecção seríssima no rim, deu uma septicemia, parou numa UTI e quase morreu. Tudo começou com automedicação. Aí tirar isso, né, que estava dizendo, não tem automedica, busca auxílio. Né? Faixa preta, então, é complicadíssimo. Tem que ter um uso racional, que a gente chama, que é no máximo 20 dias, 30 dias, só até fazer efeito um antidepressivo, para depois a pessoa começar a melhorar, desenvolver uma espiritualidade, desenvolver o diálogo, resolver seus conflitos e depois poder tirar mais adiante. Mas tem pessoas que às vezes estão usando um faixinha preta há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Certa vez eu perguntei para a senhora, tá, mas por que a senhora usa essa medicação há 40 anos? Ah, foi quando meu marido morreu. Tá, mas isso há 40 anos você não resolveu? Não, eu resolvi, até já casei de novo, já tive mais uns 3, 4 filhos, mas ela estava viciada. É isso que eu pergunto, exatamente essa, né? Essa tá dependente, né? Isso aí acontece muito com as mães que perderam seus filhos. Sim. A gente sabe que não perde, mas a gente usa esse termo. E isso acontece muito. Então, eu, como tenho essa experiência, eu sempre digo, vamos evitar ficar com essa muleta, porque é uma muleta. Eu, nos primeiros 3 meses, realmente, eu tentei, mas depois, graças ao bom Deus, eu tenho a doutrina que me consola e esclarece. Então, eu sempre digo que se a gente puder evitar, se a gente não precisar dessa muleta, assim, que é o remédio, como o doutor falou, tem gente que se habituou a tomar e fica naquilo ali. Então, é bem difícil depois de adquirir o hábito, é difícil, porque a nossa reforma íntima é difícil, então imagina um remédio desse que faz dormir, que, né? Claro, né, gente, assim, ó, perguntas. Assim, só um pouquinho, só uma questão de bastante respeito e auxiliando nossos ouvintes, né?
a gente não está dizendo de maneira nenhuma que é simplesmente parar uma medicação. Tá? Não estamos dizendo isso, que seja bem claro, tá? Só que tem que ter uma orientação médica. A depressão, se ela está muito grave, ou a ansiedade muito grave, crise de pânico, tem que ter tratamento. A gente só está falando contra a automedicação. Então, vai ser tratado pelo tempo que necessita, o desenvolvimento da espiritualidade, de outros recursos, a própria psicologia ajudando, vai vindo ao longo do tratamento, e um dia, se a pessoa fizer um tratamento bem feito, psicológico e espiritual, ela vai, no futuro, conseguir mudar dentro de si. E aí vai poder ir diminuindo a medicação, um dia tirando, mas tudo com acompanhamento. Não faça os nossos ouvintes aí nada inconsequente. Não é simplesmente parar uma medicação, é ter orientação médica. Muito bem. Vamos tomar um cafezinho? Rapidinho, né? A gente já retorna. Para você que está ligado conosco, segue participando, a linha 3243-3220, fazer seu questionamento, aproveitando, né, os nossos convidados, para que você possa sanar suas dúvidas. Mandando um abraço aqui para Daniela Inchauspe, também para Eusemar, Dona Eusemar, um beijão para a senhora Oliveira, também aqui Alcides Menezes, Éder Pires, Pati Machado, Carlinhos Dutra, Doni Machado e também Júlio Vargas, ok? Bloco de apoio, voltamos rapidinho. Segura aí. Depois eu vou fazer esses textinhos. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão a Caxias do Sul para o feriado de Natal. Saída dia 21, sábado, e retorno dia 25, no final do dia. Feriado final de ano, saída dia 28, sábado, e retorno dia 1º, no final do dia. Valor ida e volta R$100. Compre antecipadamente e garanta sua viagem. Informações 3243-3000 e 99948-2536. JR Turismo, seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169, apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Para encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o que a cidade. 3968-6868, 3968-6868. Que a cidade, 3968-6868. A melhor informação, 3968-6868. Você tem nossa atenção. Fone, informe, Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. E atenção, a Delta Oeste está com a queima de estoque de roupas civis. O valor de etiqueta com 50% de desconto à vista em dinheiro. Se preferir, 20% de desconto em até 10 vezes. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 99672-1956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, são 8 horas com 38 minutos. Rapidinho, viu? Uma aguinha rápida e pronto, né?
Temos mais gente aqui, Júlio Vargas também. Neuci Machado também ligado conosco, muito bom dia. E você, gente, que está nos ouvindo aí de outros... meus amigos, deixa eu mandar um abraço, sempre me esqueço aqui, né? Meus amigos, o Kido, o Shiba, o Terada, seu IDU, o pessoal que está nos Estados Unidos, o pessoal que está no Japão. Eu sei que da manhã, todos os sábados, pela parte da manhã, estão ligados na Rádio Coração. Muito obrigado, um grande abraço para vocês aí, viu, gente? Essa hora lá já são praticamente 20h39 já da noite lá também, né? O pessoal já está jantando lá, né? Enquanto nós estamos aqui tomando um cafezinho da manhã ainda, né? Seguimos, Júnior, por gentileza. Então, aos ouvintes, lembrando que hoje nós temos a presença do Dr. Marco Aurélio, do Dr. Edson e da doutora Denise. E aí chegou uma questão, uma pergunta da dona Sueli, do Povinho do Argo. E lembrando, o Dr. Marco Aurélio é cirurgião estético. Plástico, cirurgião plástico, desculpe. O Dr. Edson é psiquiatra e a doutora Denise é psicóloga. Aí chegou a seguinte pergunta. Senhores, nas suas profissões, tem como curar um alcoólatra? Nós tínhamos falado um pouquinho antes, né, que a gente nunca promete cura para ninguém, né? Mas tem tratamento. E o tratamento, ele estaciona uma doença. O tratamento não é simples. A pessoa tem que entender que o alcoolismo, ele não é um sem-vergonhismo, ele é uma doença. É uma doença de caráter genético. Então, muitas vezes, tem várias pessoas na família que têm a mesma doença. São bebedores fortes, bebedores pesados, e aquilo vem vindo geneticamente. E quando a pessoa começa no uso, ninguém sabe quem vai se tornar um dia um alcoólatra. Os jovens vão experimentando e às vezes demora 5 até 10 anos para cair numa dependência. E o tratamento ele vem através de uma consulta individualizada com o psiquiatra, onde o psiquiatra vai observar se a pessoa tem, além do alcoolismo, alguma doença por detrás. Às vezes o alcoolismo está mascarando uma depressão, está mascarando o estresse, está mascarando a ansiedade, está mascarando uma fobia social, aquela pessoa que não consegue falar em público. E o álcool, ele muitas vezes no início, ele vem ajudando a pessoa, só que depois vai escravizando. E adquirir um hábito e a pessoa não consegue mais sair. Então tem tratamento através do médico, psicólogo ajudando a pessoa a resolver seus conflitos, ajudando uma família, os grupos de autoajuda, como o Grupo Apoio Fraterno, que nós estamos divulgando. Depois vai ser falado novamente onde é que tem um grupo apoio fraterno aqui em Santana do Livramento. E casos graves, internações em clínicas particulares. Nós até pouco tempo fundamos lá na cidade de Santo Ângelo e é aberto para pessoas daqui de Santana do Livramento, enfim, o lugar que quiser, tratamento para dependentes químicos numa clínica. Tratamento em 45 dias a 60 dias, às vezes é necessário, de tão grave que é o caso. E às vezes também internação em hospitais, internação em fazenda terapêutica, com tratamento de 9 meses para casos mais graves ainda. Então a luta é muito grande. Tem como as pessoas se recuperar? Sim, mas não tem uma cura, tem um controle. Se a pessoa está 1 ano ou 5 anos sem beber, inventa agora Natal, virada de ano, beber um pouquinho, volta a doença tudo de novo. Por isso que a gente não fala cura, e sim um controle. E vem através da abstinência total. Não adianta ficar tomando uma cervejinha sem álcool quando vai cair com álcool novamente. Porque a cerveja sem álcool tem um mínimo de álcool, mas tem. E aí a pessoa cai de novo. Para elas, às vezes, é o suficiente para voltar a beber. Gostaria de perguntar para vocês também se nós temos influências espirituais associadas a esses estados, né? Se é a depressão, que agora no Natal muita gente fica depressiva, ou associado, né, a drogas lícitas e ilícitas. Né? A gente... Nós estamos agora no momento festivo em que o Natal representa para nós o nascimento de Jesus. Jesus veio para nos trazer uma mensagem que ficou através dos seus apóstolos, que é o Evangelho, que, em suma, é a Bíblia de todas as crenças, e que ele nos traz uma mensagem de amor, né? Porque antes da vinda de Jesus, a humanidade conhecia Moisés e os 10 mandamentos, e
Jesus veio para trazer a palavra do amor e da caridade entre todos nós, né? E nesses momentos de dificuldade em que passa o planeta, como eu tinha comentado, que passa a humanidade, nós, com certeza, interagimos com o que nós acreditamos, nós espíritas, né? Com os espíritos, e através de uma sintonia espiritual, através de nossos pensamentos, da maneira como a gente pensa nas nossas vidas, as atitudes que nós tomamos ao longo de nossa existência vão nos criando vínculos espirituais com entidades que se afinam com a nossa forma de ser e de pensar. Então, se nós gostamos de tomar um traguinho, com certeza vão estar espíritos afinados com essa sensação do uso da droga, eles vão estar intuindo em nós aqueles determinados momentos do dia para que a gente vá procurar um copo de bebida alcoólica, e eles se nutrem junto conosco daquela sensação prazerosa da bebida. Porque eles estão muito, esses espíritos, apegados ao plano material, ao plano físico, e eles ainda sentem necessidade de ter aquelas sensações que nós temos quando vamos pegar um copo de bebida. Então, naquele momento ali, com certeza, acaba que se vincula através de nossos pensamentos, nossos sentimentos, que a gente alimenta dentro de nós, né? Há uma vinculação espiritual que influencia muito as questões dos vícios, mas por nosso livre-arbítrio, né? Nós aqui na Terra, por nosso livre-arbítrio, pela maneira como nós nos conduzimos em nossas vidas, né? Temos mais uma pergunta aqui, da Joana da Andradas. Tenho um filho de 16 anos e, ultimamente, eu acho muito estranho em certas atitudes. Sai somente à noite, volta na madrugada, come pouco e dorme praticamente o dia todo. Isso pode ser sinal de dependência química? Bom, Joana, o que a gente pode dizer assim é que não necessariamente ele esteja usando, mas ele está num comportamento que a gente tem que ficar preocupado, sim. É um jovem, é menor, está saindo de noite, ficando toda noite fora. Às vezes pode ser indício, sim, de uma mudança comportamental, uma fuga de casa, algumas dificuldades, e sabe como é que é? Um jovem na noite, procurando grupo, procurando autoafirmação, pode começar a ir bebendo, a bebida, ela fragiliza o nosso controle, fragiliza os nossos limites, e muitas vezes é fácil de entrar em algum outro tipo de substância. Então a gente tem que, em primeiro lugar, conhecer muito o filho da gente. Saber como é que ele é, como é que ele se comporta, tu já está vendo mudanças comportamentais, então, no mínimo, isso é um alerta para você. Então, o que seria importante? Buscar um profissional, buscar um psiquiatra, buscar uma psicóloga, e aí conversar com eles. Olha, meu filho está com esse comportamento, como é que eu posso ajudar meu filho? O que está acontecendo? Aí um profissional vai avaliar, vai conversar com ele, aproveitando, né, gente, os nossos ouvintes aí, entender que a gente não tem que ter medo nem preconceito de consultar com um psiquiatra, com uma psicóloga. Isso que, às vezes, algumas pessoas falam, mas isso é médico de louco, né? Isso não tem nada a ver. É muito importante entender que são profissionais que podem entender os conflitos do dia a dia, as dificuldades que cada um passa, ajudar um jovem que pode estar triste, um jovem que pode estar, às vezes, até um pouco deslumbrado com a adolescência, com o crescimento, e desavisadamente vai buscando alguns caminhos que depois pode até levar a um uso de substância. Não vou te afirmar isso, mas é no mínimo, um alerta que tu tem que chegar mais pertinho do teu filho, falar com o pai também, conversar com esse menino, o que está vendo, por que ele está com esse hábito. Não custa nada também dar uma vasculhada nas coisas dele, saber quem são as amizades do filho, saber onde é que o filho vai, os limites que tem que ser dado, e se vê que a coisa está complicada, não está conseguindo segurar, busca ajuda profissional, senão a gente pode perder um jovem, sim. Nos parece, né, que o Dr. Edson falou da questão dos alertas, né, Carlinhos? Que a gente tem que perceber os alertas em casa, os pais, né? E o Natal é um alerta, um chamado, né, para que as pessoas se sensibilizem com a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus parece que ainda não foi assimilada totalmente
e essas aproximações espirituais, como falaste, né? Então a gente tem que buscar sintonias boas, né, Carlinhos? Verdade, né? E essa pergunta que veio aí é a hora do diálogo. Nós iniciamos aqui, né? A hora de o pai, da mãe, né, se aproximar do filho e conversar. Né? Não adianta só deixar porque se tornam revoltados, né? Eles se tornam rebeldes, né? Não sei qual é a idade do rapaz aí, né? 16 anos, ele se torna bastante rebelde. É a idade exatamente da rebeldia, né? Todos nós passamos por essa idade também, né? E é o momento de se conversar bastante com ele, né? De saber o que está acontecendo, porque essa correria, como o Jânio abordou aqui também, do dia a dia, que o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, volta somente à noite, já não encontra o filho também, já à noite, nessa situação aí também, e aí fica meio complicado. O que acontece? Vai exatamente, a rua está abraçando ele, né? Esse que é o grande problema. Quando nós perdemos os filhos, para a rua é complicado. Aí nós temos que exatamente sentar e recomeçar novamente com eles, né? E a importância também, né, de, aproveitando que nós estamos em dezembro aí, trazer Jesus para dentro do nosso lar. Como é que está esse nosso relacionamento com Jesus? Nós estamos chamando ele para dentro do nosso lar? Como já tinha falado o doutor Marco Aurélio, né? A gente tem que cuidar quem a gente está aproximando de nós e dos nossos filhos também. Somos espíritas, vamos fazer o evangelho no lar, mas não importa a sua religião. Tem a Bíblia em casa, leia a Bíblia. Vamos trazer para dentro do nosso lar aquilo que a gente quer, que a gente precisa, que é a paz, que é o amor, que é a união. Isso, eu vejo que a mulher tem mais facilidade para fazer isso no lar. Ela tem essa maior aproximação com o filho. Vamos tentar, vamos fazer a nossa parte também. Como disse o doutor, né? Procurar ajuda profissional, mas tem a parte espiritual que é muito importante a gente cultivar, trazer para dentro do nosso lar. Doutor, o senhor gostaria de falar do seu lá do apoio fraterno, todo o seu programa? Seria importante o senhor colocar aí como foi criado direitinho. O Grupo Apoio Fraterno ele já existe há 17 anos, né? Ele veio através dessa dificuldade já na nossa sociedade e saber que em várias casas espíritas estavam chegando pessoas nos atendimentos fraternos com essas questões, como a nossa ouvinte trouxe, né? Estou com um problema, como é que eu faço para ajudar meu filho? Meu marido está bebendo, como é que eu ajudo? E buscando a busca dentro das casas espíritas também. E nós iniciamos com o trabalho, com o Grupo Apoio Fraterno. O que a gente tem para dizer, assim, é que funciona. O trabalho funciona, tá? Não é uma mágica, é uma conscientização, é um trabalho que é semanal. Toda semana a família vai até o grupo com o dependente químico. Às vezes as pessoas dizem, mas ele não quer ir. Bom, se ele não quer ir, vai a família. Porque a família vai aprendendo a entender e a lidar com as situações. E quando a família começa a saber como é que eu dou um limite, né? Porque, por exemplo, como a ouvinte nos trouxe, um adolescente. O adolescente, ele quer crescer. Só que ele não é um adulto ainda. Ele quer crescer, mas ele precisa ainda ser contido. Eu gosto de usar uma expressão, né? Que o adolescente é que nem um sabonete molhado. Se tu abre a mão, aquele sabonete molhado vai escorregar da mão e vai cair. Se tu tenta apertar demais um sabonete molhado, ele também vai escorregar. Então, tem que ser com cuidado. Faz uma conchinha com as mãos ali, para aquele sabonete não cair dali, vai ensinando os limites aos poucos, vai ensinando que sim, enquanto tu está conosco, tem as regras, os limites de pai e mãe, mas conversando, dialogando, apresentando uma espiritualidade. E isso, o Grupo Apoio Fraterno, ele traz para as famílias. O Grupo Apoio Fraterno, ele traz o diálogo. É um trabalho que ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, que é a espiritualidade, nós temos um livro que é Capacitando ao Apoio Fraterno, onde é trabalhado, se o ouvinte se interessar, pode ser adquirido através da Casa Espírita, a gente manda pelo correio, né, que é uma leitura que a pessoa vai começando a entender mais o que é essa problemática das drogas e o que faz para sair dela. Então, nós trabalhamos isso dentro do grupo. Então, espiritualidade, a metodologia do livro, e depois nós separamos os grupos em dois. Um grupo só de dependentes e outro grupo só dos familiares, que nós chamamos de codependentes. E aí começa o espelhamento, que são depoimentos pessoais.
onde os dependentes vão falando das suas dificuldades, dos seus receios, por que está recaindo, por que não está conseguindo sair, e começa a conversar com aqueles que já estão há um mês sem usar, 1 ano sem usar, 2 anos sem usar, 3 anos, e aí é como se fosse uma grande galeria de espelhos, onde a doença é a mesma, e tu vai aprendendo o que a gente chama, né, do pulo do gato para sair do problema. Um ajudando o outro, como é que eu consegui me livrar disso? Sem ninguém dar conselho, porque ninguém, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Não dava. Tá? Então, no grupo, ninguém aconselha ninguém. E no grupo de pais, a mesma coisa. Os pais vão entendendo o que eu faço que dá errado. Aí não se dão conta, às vezes, que estão dando dinheiro à vontade, quando vê a própria pessoa está usando dinheiro para quê? Para comprar maconha, para comprar o álcool. Ela não para de usar. Sim, mas a senhora também não para de dar dinheiro para ela. Né? Mas eu não dou. Eu não dou. Mas ela pega. Sim, mas ela pega por quê? Porque deixaram acessível. Como é que nós vamos lidar? Então, essas questões elas vão surgindo dentro do grupo Apoio Fraterno e vai se trabalhando e as pessoas vão conseguindo se organizar. Para de se sentir culpado por não dar alguma coisa para os filhos. Às vezes as pessoas se sentem muito culpadas. Né? E aí tem toda uma metodologia para ensinar. Não tem como eu falar isso para os ouvintes em poucas palavras, né, gente? É vivenciando. Então, quem está com essa dificuldade ou conhece alguém que está com esse problema, encaminha, depois vai ser dado novamente. Quer passar de novo o endereço lá? É importante frisar que é grátis. Sim, é isso mesmo, é gratuito, gente. Não tem cobrança nenhuma para o tratamento. Divulga lá o endereço da casa, o horário novamente, né, do Grupo Apoio Fraterno. Exatamente, doutor. É no Centro Espírita Nosso Lar, toda sexta-feira, das 19h30 às 21 horas, né? Todas as sextas-feiras, pode estar chovendo, pode estar caindo raio, pedra, o que for, nós sempre estamos lá, e como o doutor falou, nós estudamos baseados no livro e na doutrina espírita, né? E muito nós temos aprendido lá, e é justamente o que o senhor fala da questão da família, né? Os familiares chegam lá em muitas dificuldades, às vezes o dependente não quer realmente ir até a casa espírita, não percebeu ainda que está doente, né? Como é o que nós passamos lá. Então, aquele ouvinte que tem um conhecido, um familiar, um mesmo familiar com problemas de dependência, é convidado aí, é gratuito, como a Helenita lembrou, é gratuito, toda sexta-feira, das 19h30 às 21 horas, né? Voltando um pouquinho, Carlinhos, ali como a gente estava falando nos lares, né? Nos parece que está havendo uma inversão de valores nos lares, né? Os pais, que antigamente eram os gerentes, né? Os gerentes da família. E hoje os filhos decidem a rotina. Decidem que hora vai se almoçar, que hora janta, decide se assiste TV, se usa celular, e decide até o que vai comer. Eu costumo dizer assim, eu acho que os filhos são como se fossem hóspedes em casa. Então, o hóspede, ele precisa ser cuidado. Então, se ele decide a rotina, né, de um hotel, por exemplo, o hóspede, então tem que ter um gerente. Eu acho que os pais são gerentes, cuidando, né? Por isso que e isso aí pode ser influência externa também, né? A transição planetária, a mídia, tudo, acho que tudo influencia, né? A mídia, nós trabalhamos com mídia aqui, mas a gente observa também, né? Ela é bem pesada quando ela tem, né? Ela influencia e muito. E ainda bem que cortaram o cigarro, porque cigarro também, não tinha horário para fazer as propagandas de cigarro, né? A Fórmula 1 começou por aí para eliminar esse meio, né? As bebidas também, mas a gente vê programas de jovens que começam às 17 horas em certos canais que a bebida está liberada, né? Isso influencia, isso é um meio de influência muito negativa, mas nós não podemos, na realidade, né, pessoal, nós podemos levar alguma palavra, alguma coisa, né, que possa amenizar, mas tem que vir de lá de cima também. As pessoas têm que se conscientizar. E aí eu vejo a hipocrisia das coisas, né, que fazem uma coisa para ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, fazem uma campanha para eliminar aquilo que eles mesmos estão criando, né? É que nem o político, né, pede esse dinheiro aí, né, da campanha política, né, tira o dinheiro da saúde para prometer saúde para o povo, né? É bem complicado a coisa assim, né? Então, a hipocrisia gera muita coisa. Então,
E eu acho que os pais realmente, né, os filhos, tomar essa geração, ela está meio aqui perdida, né? E a nossa geração tem a obrigação. Ninguém está se isentando. A nossa geração tem a obrigação de poder fazer alguma coisa por eles também, né? Seu Sabatini, tem uma outra pergunta que chegou há pouco para nós, acho que é das últimas, até pelo horário. Hoje nós não vamos até meio-dia. Tá. Sem problema. Então, a seguinte pergunta. Uma pessoa grávida, usuária de álcool e droga, quais as chances desse filho nascer e ao longo da vida se tornar também um usuário? É a dona Dionara, do bairro de Vise. Esse é um risco muito grande, né? Um risco de nem se tornar usuário para morrer muito antes, né? A mãe está ingerindo álcool, cigarro, drogas, crack, enfim. Isso aí tudo a criança já está recebendo intraútero, porque a criança é alimentada pela mãe. Aquilo que a mãe ingere, a criança está ingerindo através do cordão umbilical. Então a criança pode nascer com inúmeras deformações cardíacas, deformações cerebrais, com retardo mental, com várias síndromes. Então talvez nem consiga saúde suficiente para nascer bem. Alguns até nascem, já pode nascer com ansiedade, com estresse, com a própria genética e o comportamento da busca da droga, tudo por a mãe estar ingerindo cigarro, álcool ou qualquer outra droga enquanto está grávida. Então, é um cérebro em formação, é um embriãozinho em formação, e na hora que está se formando, essas substâncias químicas estão prejudicando a formação de vários órgãos dessa criança que está ali dentro do útero. É extremamente grave. Né? Queria perguntar para vocês, em relação a essas crianças hiperativas, é necessário medicação? Não é necessário? Qual é a influência? Isso tem uma influência espiritual para o futuro? A gente tem que ter um cuidado, né? Que hiperatividade virou uma moda. Quase tudo que é criança são taxadas de hiperativo, e não é. A hiperatividade é uma minoria. Muitas vezes as crianças podem ser depressivas, e a criança depressiva ela tem um comportamento diferente do adulto depressivo. O adulto ele vai chorar, ou ele vai manifestar o porquê que ele está triste, a criança não. A criança muitas vezes manifesta a sua depressão ou através de um retraimento, aquela criança muito quietinha, que diz, essa não incomoda ninguém, como é quietinha? Às vezes é uma criança depressiva. Ou aquela criança que morde o coleguinha, que não para, que fica agitada, aí diz é hiperativo. Às vezes pode ser um depressivo. Então tem que ser avaliado, ver o que está por detrás. Tá? A hiperatividade, se realmente é hiperatividade, tem tratamento, sim, deve ser tratado. Tem medicamento específico para isso. Quanto às questões espirituais, tudo que é doença vai estar um componente espiritual ligado. A pessoa ansiosa ela está abrindo um canal de ansiedade, de desespero, que uma espiritualidade inferior pode entrar ali e aumentar a sua ansiedade e levar até uma síndrome de pânico. Tá? Por exemplo, a pessoa rezar, orar, a gente diz, tem que rezar, tem que orar, mas não adianta rezar desesperada. Tu está falando com os lábios, mas a tua sintonia está no desespero, então quem é que está conseguindo entrar no teu canal que tu abriu? O canal do teu desespero. Então é uma espiritualidade inferior, tu não vai conseguir te aliviar, te acalmar orando com desespero, ou suplicando com raiva, também não. Então é orar com fé, orar com tranquilidade e buscar essa sintonia. A espiritualidade está sempre junto com cada doença, por isso que muitas vezes a gente usa a medicação, compensa a pessoa, organiza, fecha alguns canais de influenciação negativa, porque às vezes a pessoa está tão doente que ela não consegue nem rezar. É a espiritualidade inferior impedindo que ela ore e que ela se melhore. Então tu trata, organiza a parte física, aí tu incentiva a espiritualidade, aí a pessoa começa a se harmonizar e começa a sair de uma depressão grave, porque senão pode ser levado até as portas do suicídio. O suicídio é gravíssimo no nosso mundo. No mundo, a cada minuto tem uma pessoa se matando, e não é só uma força de expressão, isso é real. Tá? A cada 45 segundos uma pessoa se mata no mundo. E a criança e o adolescente, né? A gente tem tomado conhecimento, né, doutor? E eu estava observando que tudo que o senhor falou se encaixa para essas pessoas, então, que estão passando por esse problema no momento, de adolescentes em casa, crianças falando em suicídio, é muito grave. É muito grave, né, doutor? É grave, tem que ser avaliado o risco, né? Então, às vezes diz, a pessoa está falando em se matar, quem fala em se matar não se mata. É um erro. É um erro pensar assim.
As pessoas que se matam, elas falam muitas vezes antes de fazer isso. Para cada suicídio, teve 25 tentativas antes. Então, isso não é bem assim. Né? Então, a gente tem que estar atento. A gente tem que pensar, conversar. Se a pessoa está triste, está mais fechada, chega e pergunta. Tu está triste, tu não está bem, tu está deprimido, tu quer ajuda. Tu está pensando em suicídio? Doutor, a gente pode perguntar se a pessoa está pensando em suicídio, ela não vai se matar? Não, não é por tu perguntar que a pessoa vai se matar. Mas se tu perguntar, tu pode salvar a vida da pessoa. E levar ela para auxílio, para ajuda. Né? Então tem que ter todos esses cuidados aí. Existe tratamento e a gente tem que ter cuidado com isso, porque o suicídio, hoje, cada vez mais campanhas, porque está muito alta a incidência. E a dependência química está muito ligada a isso. As pessoas muitas vezes estão indiretamente tentando se suicidar. Com cigarro, com álcool, com drogas, porque a gente sabe que abrevia a vida, a gente sabe que a pessoa está se matando. Então, são suicidas em potencial que só ainda não morreram de fato, mas muitas vezes estão pertinho disso acontecer. Deixa eu interferir só um momentinho aqui para mandar um abraço, senão nós vamos perdendo-los por aqui. A Rosane Pino também está ligada, a Cláudia Trindade, Patrick Lopes. O pessoal está elogiando que o programa, o tema está ótimo. A Clarice Corrales, bom dia a todos, estou na escuta, tudo de bom para você. Antônio Carlos Borges. O Júlio Vargas pergunta, o endereço fica onde? Bom dia, o endereço do Fratel. E a Magda Pires Muniz também ligado com a gente. Júlio, Vigário Jobim, 99, no Centro Espírita Nosso Lar. Ali é próximo ali do 14 de julho. É bem conhecido. Às 19h30 até às 21h. Então, caso a pessoa que vai pela primeira vez, é bom que chegue às 7h, 7h10, porque os portões fecham às 19h30. Então, se a pessoa chegar 19h30, com 30 segundos, se o relógio nosso está correto, não entra. Já aconteceu casos de a pessoa chegar às 19h31 e nós, infelizmente, o portão está fechado e não poder entrar. É porque tem toda uma preparação nossa, a pessoa chega mais cedo, é acolhida, é explicado para ela como é que funciona e tal. Então, tem todo um preparo. Depois de iniciar os trabalhos, o portão fica fechado e só abre novamente para a saída às 21h. E não precisa agendamento prévio, pode chegar na hora, né? Exatamente, doutor, exatamente. Muito bem. Aqui são os ganhadores, é isso, né? Isso. São os ganhadores aqui, então. Vai levar para casa o CD de Edson Luiz e Amigos, né? A Nath Silva. E vai levar essa camiseta Maria Ledo Fagundes. Essa aqui, né? Parabéns aí ao pessoal que participou, né, para as premiações, né? Vamos abordar mais algum tema sobre Jesus Cristo, gente, né? Que agora é o dia, nós estamos fazendo o programa antes, né? O programa de Natal, de Natal, né? Mas parece que existe, né, uma resistência das pessoas, que a gente estava falando desde o início, em procurar ajuda, né? Ou seja, da medicina convencional e da medicina espiritual. Eu acho que o Natal é o convite, esse alerta, né, para que as pessoas amoleçam o coração, porque a gente não adianta a gente tomar o remedinho, né, que vai anestesiar a nossa mente, e o coração nós não tratamos. Então, Jesus é o melhor remédio que a gente possa, né, colocar no nosso dia a dia. Começa pelas crianças, né, que eu sempre digo, a criança é a base da família, né, para o futuro, né, os nossos jovens, o Júnior, isso, fala dos jovens, tá sempre, né, o Júnior, eu digo, tem o meu garoto e aqui o meu guri, o Júnior é o meu guri. Até foi bom isso mesmo, eu lembrei, nós estamos em recesso na Casa Espírita, nós trabalhamos no grupo de jovens lá do Nossa Senhora Aparecida, e nós fizemos a seguinte proposição para eles, antes das férias, que eles lembrassem no Natal do verdadeiro aniversariante, né? Que é Jesus Cristo. Aí nós pedimos a eles, até se alguns, talvez não estejam ouvindo agora, talvez estejam dormindo. É interessante eu estar dormindo, eles até férias. Mas nós fizemos o seguinte convite para eles, que eles convidassem a família para fazer uma prece de agradecimento, ou antes da meia-noite, ou depois da meia-noite, enfim. Porque é muito importante que às vezes as famílias esquecem. Eu falei para eles, e até lembrando no caso da minha família, que já há anos a gente tem o hábito da prece, da oração, de agradecimento.
Mas o nosso Natal, o nosso final de ano mudou muito a partir do momento que nós passamos a agradecer, né? Isso muitas vezes é esquecido, porque as pessoas se envolvem com a festa e a bebida, e, enfim, e esquecem do verdadeiro motivo, né? Não é presente. Na realidade é a harmonia, é a paz, é o perdão, é o amor. É a época mais linda do ano, a meu ver, é a época mais linda do ano, porque nós temos visto muitas pessoas querendo ajudar outras famílias, a cesta básica, enfim, várias. Então é a época mais bonita do ano, então nós temos que trazer para o nosso lar a prece, né? O agradecimento. Só lembrar uma coisa, que na hora nós estamos festejando o aniversário de Jesus Cristo, né? E ele se faz presente. Mas com muita bebida, gente, não é o aniversário que você está comemorando aí, né? Você vai fazer com que... Vai estar afastando ele, não é com muita bebida, gente, viu? Ninguém vai dizer que, não vai beber. Mas não tem essa moderação também, né, doutor? É aquela coisa, né? Socialmente, né? Mas vamos maneirar um pouco isso aí também, essas bebidas. Não precisa ter aquela 3, 4, 5 fardos de cerveja lá para comemorar o Natal. Não funciona, né? Lenito, por gentileza, Lenito, queria falar uma coisa? Não, a prece de encerramento hoje é comigo. É com você? Nossos convidados querem falar alguma coisa? Sim, por gentileza, né? Estamos encerrando agora, eu tinha vontade, até meio-dia, já me cortaram aqui agora. Pois não, doutor. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Nova Aurora FM, podendo ter esse contato com os nossos irmãos aqui do Movimento Espírita de Santana do Livramento, esse contato bonito com os ouvintes também, ver como o programa é ouvido, quanta gente, né, entrando em contato. Então, muito bacana a gente poder trazer essa mensagem. E a mensagem final que eu gostaria de trazer, não vai ter tempo de falar toda essa passagem de Jesus, então vai ficar uma indicação para as pessoas, quem quiser fazer uma leitura linda de Jesus, é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O diálogo de Jesus com a mulher do poço, onde Jesus chega e pede para ela água. E ela disse, mas como? Se eu sou samaritana e tu é judeu? Aí Jesus disse, mas se tu quisesse beber da minha água, eu daria para você. Tu está dizendo isso é porque eu tenho a canequinha para pegar a água do poço e você não tem. Aí ele disse, mas a minha água, tu nunca mais teria sede. E aí ela não sabia o que era e pediu essa água. E ele começou a falar de Deus, e começou a saciar uma fome imensa que ela trazia dentro do ser dela. Vieram outros samaritanos e Jesus ficou 2 dias com ele falando, e eles disseram, nós viemos aqui por causa dela, que ela disse que você era um profeta, mas agora a gente veio porque a gente acredita em você. E as pessoas foram saciando a sua sede, sua fome, que nunca é uma sede de bebida, não é uma sede de droga, não é uma sede do alimento material, é uma sede de fé, de Deus, de Jesus, que nesse Natal vocês, nossos queridos ouvintes aí, se aproximem cada vez mais da verdadeira fonte do amor, da vida, que é Jesus, e que vocês fiquem ricos e plenos desse amor, e aí sim terão paz e felicidade nesse ano que está vindo aí. Que Jesus esteja com todos nós e com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. Doutor Marco Aurélio. Também agradecidos por essa oportunidade e agradecer a presença do Edson, da Denise, que nos deram essa oportunidade, essa visita aqui em Livramento, e essas palavras carinhosas que o Edson nos deu agora. Obrigado. Muito bem. Então, Elieta. Mais uma vez agradecemos, queremos agradecer a todos a disponibilidade, o auxílio que nos deram. Né? E vamos, uma vez mais, coloque a sua água, como sempre falamos, seja no copo, seja na jarra. E vamos, nesse momento, imaginar Jesus à nossa frente, com as mãos estendidas. Que possamos, nesse momento, colocar nas mãos desse Mestre amado as nossas dores do corpo ou da alma. Vamos entregar, orar e confiar. Mestre Jesus, que nesse momento tu possas ser convidado a entrar em todos os nossos lares.
abençoando, Mestre, para que assim possamos todos nos sentir amparados e protegidos com teu amor, com a tua paz, e que a tua luz, Mestre, ilumine o caminho de cada um de nós. Muito obrigada. Feliz aniversário. E que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Foi um prazer em tê-los aqui mais uma vez. Nova Aurora está sempre com as portas abertas, você sabe disso, né? Mandando um abraço aqui também para Magda Pires, para Neuda Regina Nunes, que está conosco também aqui, né? Gente, muito obrigado. Tenham todos um Feliz Natal, né? Nos encontramos no próximo sábado, é isso, né? Sem férias, né, gente? Sem férias, né, gente? Olha, Feliz Natal para todos vocês aí, viu? Muito obrigado pela presença. E a gente vai fazer rapidinho aqui o intervalo, já voltamos com a programação normal com você aqui, tá bom? 9h14. Bom dia para você. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. 87,9. Apoio cultural. Grupo Apoio Fraterno, auxiliando no processo de recuperação de dependentes químicos e familiares. Não se isole, busque o apoio. Reuniões todas as sextas, das 19h30 às 21h, no Centro Espírita Nosso Lar. Rua Vigário Jobim 99, Vila João Martins. Informações pelos fones 984 44 0492 e 3241 1476. Grupo Apoio Fraterno. Apoiando a programação da 87.9, Comercial Ceará, lençóis, sapateiras, tapetes, panelas, puffs, baús, espelhos e agora também com produtos de limpeza. Vendas em Livramento, Ribeira e Quaraí. Entrega a domicílio, com financiamento no crediário de fichas, em até 6 vezes. Comercial Ceará, telefone 3243-6331. Corretora de seguros, seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Em Livramento, na Rua Duque de Caxias, 2143. Telefone 3241-4984. Plantão pelo 9638-9691. Corretora de seguros, você sempre mais seguro. Corretora de seguros. Você tem muitas histórias para viver e não pode descuidar da sua saúde. Por isso, o Laboratório Dr. Pio tem diversos pacotes econômicos para você realizar um check-up. Para fazer exames particulares, não é necessária a requisição médica. Consulte nossas condições especiais de pagamento. Atendemos convênio